informativa. O Partido Socialista acusa o Governo Regional de atuar mal e de forma tardia no combate à pobreza. O Bloco de Esquerda propõe passe para transportes coletivos a 9 euros. Sala de desmancha do matador da Ilha Graciosa protocolada com a Associação de Agricultores da ilha. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O Partido Socialista acusou esta terça-feira o Governo Regional de atuar mal e de forma tardia no combate à pobreza. Os socialistas apelam à reativação urgente da estratégia para uma década implementada em 2018 pelo Executivo Socialista. O Governo age mal quando suspende a estratégia. O Governo devia ter dado continuidade à implementação da estratégia ao mesmo tempo que promovia a sua alteração, revisitação. Não o fez. É importante que a reative o mais rapidamente possível. A deputada socialista Andreia Cardoso falava em Angra do Heroísmo em reação aos resultados do inquérito às condições de vida e rendimento do Instituto Nacional de Estatística, que indicam um aumento do risco de pobreza nos Açores de 21,9% em 2020 para 25,1% em 2021. Os socialistas defendem ainda a renovação e ampliação da rede de respostas sociais de emergência, desmantelada pelo atual governo, a criação de uma linha de apoio alimentar de emergência e a revisão dos programas de apoio à habitação. Propõe também o reforço dos instrumentos de aconselhamento a famílias sobreendividadas e o apoio urgente às famílias com crédito à habitação devido ao aumento dos juros. Para a deputada, os números revelados pelo Instituto Nacional de Estatística resultam da inoperância, incapacidade e incompetência do atual Governo Regional, que tomou posse em novembro de 2020, já que estão em contraciclo com a tendência nacional. O resto do país viveu a mesma situação pandémica, viveu e vive a mesma crise ao nível das taxas de juros e da inflação e respondeu positivamente perante estas situações. Andreia Cardoso concluiu referindo que a degradação dos indicadores de pobreza e exclusão social nos Açores em 2021 é a pior e mais acentuada desde que há registro. O PCP Açores alertou para a situação social e económica no arquipélago, considerando que esta se agrava de mês para mês ou até de dia para dia. O coordenador do partido na região, Marco Varela, reagia aos dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística, que colocam a região com riscos de pobreza de 25,1%. Os dados conhecidos vêm provar o que há muito o PCP tem vindo a afirmar. Em 2021 assistiu-se ao agravamento dos indicadores que avaliam as condições de vida e rendimentos dos açorianos, fixando assim em 25,1% o risco de pobreza na região. A este dado, indicando que o risco de pobreza já diz respeito a 1/4 da população, junta-se agora outro igualmente grave. Ficamos a saber que o indicador de sobrelotação das casas é o mais alto do país, fixando-se em 2022 em 13,5%. Também nos Açores aumentam as desigualdades entre os poucos privilegiados e a restante população, bem como entre as 9 ilhas, enquanto a economia regional, o Governo Regional de Coligação de Direita, com o apoio parlamentar da extrema-direita, faz muito pouco para travar a perda do poder de compra da maioria dos açorianos. O PCP Açores saudou ainda a luta dos trabalhadores da administração pública regional, do setor do comércio e serviços, bem como das populações, nomeadamente a dos pais, contra a falta de assistentes operacionais nas escolas. PCP Açores saúda a luta dos trabalhadores da administração pública regional, setor do comércio e serviços, dos trabalhadores da COFAP, dos trabalhadores dos navios de investigação Arquipélago e Águas Vivas da Atlantic Line, da Lota Açor, bem como as lutas das populações, nomeadamente dos pais, contra a falta de assistentes operacionais nas escolas e as manifestações em defesa do teatro micaelense, entre outras justas reivindicações.
PCP Açores, para reforçar a sua intervenção em defesa dos trabalhadores, dos micro, pequenos e médios empresários, do setor produtivo e das populações, aprovou um plano anual de trabalho que passa pelo reforço do partido e da sua iniciativa política, que no decorrer deste ano estará organizado em torno dos lemas: faz das injustiças força para lutar, mais força aos trabalhadores, viver melhor na nossa terra. Marco Varelo, coordenador regional do PCP. O Bloco de Esquerda propôs a criação de um passe para transportes coletivos de passageiros nos Açores, com um máximo de 9 euros por mês e a isenção de pagamentos para desempregados, reformados e estudantes. O líder da bancada parlamentar do Bloco falava em Angra do Heroísmo, à margem de uma ação de contacto com a população, em que distribuiu de forma simbólica passes de mobilidade, propondo um custo máximo de 9 euros por mês. Para jovens, estudantes, para pessoas com mais de 65 anos reformadas e também para pessoas em situação de grave carência social e económica. Nós pretendemos, em primeiro lugar, baixar o preço muito significativamente como um passo para a gratuidade dos transportes. Baixar o preço para um preço, neste momento, até no máximo 9 euros por mês. Segundo António Lima, na Ilha Terceira, por exemplo, o passe mensal dos transportes coletivos pode chegar aos 53 euros por mês numa ligação entre as duas cidades da ilha ou a 60 euros num percurso maior que liga Angra do Heroísmo à freguesia dos Biscoitos. O deputado do Bloco defende que é preciso reduzir muito significativamente o preço dos passes e implementar mudanças mais do que urgentes, já que deviam ter acontecido. Para além da redução do preço, o Bloco de Esquerda propõe ainda que o passe criado dê acesso a transportes urbanos e interurbanos e a transportes marítimos nas ilhas onde ele existe. O Bloco vai entregar esta semana na Assembleia Regional um projeto de decreto legislativo que propõe alterações nos preços dos passes e prevê uma forma de compensação financeira das autarquias e das empresas concessionárias do setor. O secretário regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural destacou em Santa Cruz a importância do protocolo de cedência de utilização da sala de desmanche do matador da Ilha Graciosa à Associação de Agricultores daquela ilha, por esta ser, conforme referiu António Ventura, um instrumento de segurança alimentar, de abastecimento das populações locais e mais uma oportunidade de negócio. O governante falava à margem da assinatura do protocolo de colaboração entre o Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas e a Associação dos Agricultores da Graciosa, que visa a cedência de utilização da sala de desmancha do matador da Ilha Graciosa àquela associação. António Ventura enalteceu a solução encontrada para a utilização daquele espaço depois de 3 vezes se ter levado à asta pública no sentido da concessão da sala de desmancha e o concurso ter ficado deserto. Na ocasião, o governante reconheceu ainda a prestação de serviços de boa vontade dos trabalhadores do matador e a sua disponibilidade para a manutenção daquele espaço, para além daquelas que são as suas funções. Empresários do Grupo Oriental criticam a nova disposição dos cabos submarinos que prejudica a Ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida. A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada alertou esta segunda-feira que a configuração proposta para os novos cabos submarinos prejudica gravemente o potencial socioeconómico de São Miguel, porque a ilha fica sem ligação direta ao continente. Em comunicado, a Associação Representativa dos Empresários Miquelenses considera muito preocupante que se realize uma alteração estrutural da configuração existente destes cabos, sem divulgar os estudos técnicos que a suportam, lembrando que a atual disposição tem funcionado bem. Em causa está o facto de o cabo submarino, continente Açores-Madeira, entrar primeiro na Ilha Terceira, seguindo depois para a Ilha de São Miguel, onde ligará ao cabo já existente para o arquipélago da Madeira. Para a Câmara do Comércio, a nova configuração é uma solução errada, porque prejudica São Miguel, a ilha com a maioria do tráfego e das infraestruturas digitais. Os empresários avisam que as oportunidades
oportunidades de melhoria para alguma ilha, em particular, não podem, em caso algum, ser concretizadas em prejuízo da situação atual de qualquer ilha. A Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria defende ainda que o objetivo da configuração dos cabos submarinos deve assentar na minimização de riscos e na otimização da operação. Cristina Silva, da Rádio Atlântida. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, deteve um homem por fortes indícios da prática dos crimes de violação, sequestro e de violência doméstica cometidos contra a ex-namorada com 40 anos de idade. Com o pretexto de tratar de assuntos de interesse comum, o agressor conduziu a vítima a uma garagem improvisada em oficina, onde, na sequência de discussão motivada por ciúmes, a agrediu sexualmente, mantendo-a privada da liberdade até à madrugada do dia seguinte. Os factos ocorreram numa das ilhas do grupo oriental do arquipélago. O detido, com 43 anos de idade, com antecedentes criminais por crime de violência doméstica, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O Chega Açores alertou que 24 mil açorianos estão sem médico de família. A notícia com Cristina Silva, da Rádio Atlântida. O Chega Açores considerou preocupante a existência de 24.170 pessoas sem médico de família no arquipélago, citando dados transmitidos pelo Governo Regional, e defendeu que a saúde dos açorianos deve ser uma prioridade. Numa nota, lê-se que nos Açores há mais de 24 mil utentes inscritos nas unidades de saúde de ilha que ainda não dispõem de médico de família. Citando informações dadas pelo Executivo na sequência de um requerimento enviado pelo Chega, que tem um deputado no Parlamento açoriano, o partido alerta que é em São Miguel que existe o maior número de utentes sem médico de família, seguindo-se a Terceira, Faial, Graciosa, Santa Maria, Flores, São Jorge, Pico e Corvo. Segundo o Chega, em 2022, o Governo contratou 18 médicos de medicina geral e familiar, estando ainda abertos concursos para a contratação de 11 médicos especialistas. O Chega alerta também que só através da medicina geral e familiar, que acompanha o utente desde a nascença, se vai conseguir aliviar as urgências hospitalares. Cristina Silva, da Rádio Atlântida. A Direção Regional do Desporto organiza e promove uma formação intitulada de Aspectos Básicos e Técnicos Transversais a Todas as Mobilidades, inserida no programa dos 0 aos Jogos Olímpicos, que decorrerá nas ilhas de São Miguel e Faial nos dias 13 e 14 de fevereiro, respectivamente. Trata-se de uma iniciativa que se enquadra na visão da Direção Regional do Desporto no que concerne à continuidade do seu plano estratégico delineado para as camadas mais jovens, nomeadamente as crianças dos 6 aos 10 anos, integradas no projeto Escolinhas do Desporto. Pretende-se dar enfoque às atividades básicas e transversais a realizar com as crianças, numa vertente prática e teórica através das quais os técnicos envolvidos terão a oportunidade de observar e refletir sobre os conteúdos específicos para essas idades. Esta é uma ação aberta ao público em geral, assumindo, no entanto, um papel particular e fundamental para todos os técnicos que integram os projetos Escolinhas no Desporto, atividades de treino e competição dos escalões de formação e ainda desporto adaptado. Recorde-se que o programa dos 0 aos Jogos Olímpicos pretende promover a estimulação motora precoce no sentido de proporcionar ferramentas e condições para que as crianças possam, desde tenra idade, vivenciar e experienciar situações que lhes permitam ser mais capazes, autónomas, predispostas e desenvolvidas no ponto de vista motor e emocional. Pretende ainda criar condições para que as crianças e jovens possam ter processos de desenvolvimento harmoniosos com os seus estados de maturação, assegurar uma população infanto-juvenil competente do ponto de vista motor, social e emocional, alicerçados com um conjunto e vasto de experiências que vão sendo integradas de forma consistente. Outro objetivo do programa é a promoção de atletas com recursos motores de excelência, complementadas com vivências desportivas ricas e vastas. De igual modo, o programa pretende criar condições para o aparecimento de um número cada vez mais elevado de atletas com desempenhos desportivos de excelência em termos nacionais e internacionais. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar.
As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de terça-feira, dia 24 de janeiro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima terça-feira e de uma boa semana. Continue na nossa companhia. Hora informativa.